Olá, bom dia, pessoal! Pele, espelho da saúde. Metade das pessoas que têm diabetes não sabem que têm a doença e grande parte dessas pessoas podem manifestar alterações de pele. Hoje você vai aprender a identificar manchas na pele que indicam resistência à insulina. E mais, uma cicatriz pode provocar dor nas costas? Imagina, falei que não era. Como que uma dor nas costas, a causa podia ser cicatriz? Mas era! E sabe o que ela fez para melhorar? Osteopatia. Então, você tem dúvidas sobre esse assunto? Manda pra gente agora na hashtag Você no Bem-Estar ou então liga 4002-2884. Duas dermatologistas vão esclarecer tudo. Doutora Márcia Furcelli, nossa consultora, e a doutora Karine Simone Polônio. Doutora Márcia, já chegou a primeira questão da internet, a primeira dúvida do nosso auditório virtual. Vamos ver de quem é a pergunta? Da Josilene. Tenho hipotireoidismo e tenho a pele muito ressecada. Meus pés racham muito. O que fazer para melhorar? Doutora Márcia, a gente está aqui com dois manequins exatamente representando como a nossa pele pode ser um espelho da nossa saúde. Ela está dizendo que ela tem hipotireoidismo e a pele muito ressecada. Esse é um sinal das pessoas que têm hipotireoidismo? Pode ser a pele ressecada demais? Pode. Então, Josilene, lembrar que a nossa tireoide, ela é um órgão fundamental para o nosso metabolismo. Então, se ela não está trabalhando direitinho, tanto para mais como para menos, algumas alterações vão acontecer. E a pele, às vezes, é a primeira manifestação. Pele muito ressecada, as unhas vão ficando cada vez mais fracas, vão ficando mais quebradiças e o cabelo pode cair. Então, isso é um sinal de alerta que às vezes a pessoa acha que aquilo é natural e não é. Tem que procurar um médico, porque nesse caso vai ser feito um exame e diagnosticando, a gente tem como tratar. E como ela trata agora da pele ressecada dela? Talvez ela já esteja tratando o hipotireoidismo, né? Exatamente. Então, é o nosso famoso banho que começa... A gente sempre tem que lembrar que a nossa hidratação começa no banho. Então, aquele banho rápido que a gente sempre comenta, com água mais morna. E lembrar de passar sempre um hidratante após o banho. Mesmo com esse friozinho, tem que tentar passar. Nem que seja para a gente fazer um pouco hoje aqui na perna, depois nos braços, mas tem que hidratar essa pele, senão começa a coçar e pode levar até algumas fissuras e feridas. Estamos falando sobre pele e agora a gente fala sobre um assunto importante com a doutora Karine. Ela participa de um grupo de estudos que fala sobre os malefícios do cigarro na pele. A gente olha para uma pessoa e facilmente pode identificar se ela é fumante. Aliás, esses fumantes de muitos anos, né, doutora? Mas o estudo identifica outros problemas. Quais são os sinais mais comuns, doutora? Correto, isso mesmo. A gente já sabe que as rugas nos fumantes, elas são mais pronunciadas, os vincos são mais profundos, uma pele em geral acidentada. Isso já é sabido de tudo. Esse mesmo dano que a gente causa nas fibras elásticas da pele também pode acontecer nas fibras elásticas do tecido pulmonar. A gente está vendo isso, a senhora acabou de dizer. Então, essas rugas periorais, vincos bem pronunciados ao redor da boca, bem como esse aspecto da flacidez, né, destruição das nossas fibras elásticas, levando a uma flacidez e principalmente esses vincos muito profundos na região periorbitária. Esse mesmo dano que a gente vê na pele, ele é um espelho do que está acontecendo no tecido pulmonar, principalmente nas fibras elásticas. Então, isso que a gente vê assim na região do entorno da boca, a gente também pode saber que o cinza, a gente vê que está no pulmão também, o cinza da pele, ele está no pulmão. A gente pode dizer que essa destruição da pele caminha em paralelo à destruição pulmonar. E é claro que isso tem a ver com a quantidade de maços de cigarro fumado ao dia e ao tempo que a pessoa vem usando, tem o hábito do tabagismo, né? Tá, a gente está vendo ali a pele cinza, né? E está vendo assim, o pulmão também completamente comprometido. Exatamente, com os danos causados pelo cigarro. Então, um sinal indireto, né, de que a nossa saúde não vai bem, isso já é visto na pele. Tirando outras coisas que são alteradas, como a rouquidão, a voz alterada, a coloração da pele, o viço não é mais o mesmo, o brilho e principalmente as rugas que são mais evidentes do que numa pessoa que não fuma e tem a mesma idade que a outra.
Tem um comentário da nossa tela interativa, vamos dar uma olhada. Quem está falando com a gente é a Júlia. A pele foi um dos sintomas para o meu diagnóstico de diabetes. Olha que legal que a Júlia está falando. Porque quem tem diabetes realmente precisa tomar bastante cuidado com qualquer ferimentozinho. E os pés são uma região do corpo que os diabéticos precisam ficar bem atentos. Quem vai explicar para a gente é a Valéria Almeida. Pés que dão um ritmo diferente para a vida. Um outro comportamento, uma outra forma de você ouvir a música, de você sentir a emoção para poder transmitir isso no pé, né? No pé, na castanhola, isso é muito bom. Pés que exigem cuidados a mais para uma dançarina que vive com diabetes. Você não pode deixar com que ele se machuque, que ele se corte. Então eu protejo todos os dedos, eu faço todo um trabalho para que ele não se machuque e eu possa dançar corretamente, não ter nenhum problema. Os pés são uma área de risco, porque em quem tem diabetes por muito tempo, existe uma perda da sensibilidade. E a perda da sensibilidade faz com que não se note traumas mínimos, às vezes um corte, uma pedrinha, alguma coisa no sapato. E uma lesão não tratada pode causar problemas sérios. Quando a pele se rompe, isso faz com que as bactérias possam ter acesso ao subcutâneo. E aí elas proliferam de uma maneira acelerada. Além disso, nas pessoas que têm diabetes por muito tempo, é fundamental avaliar a parte vascular, porque a falta de aporte de sangue para uma região faz com que exista uma maior dificuldade de recuperação dessas lesões. Então, ficar atento nunca é demais. Mas eu sempre estou fazendo consultas, olhando meus pés, minhas mãos, todo o corpo você tem que tomar bastante cuidado. Né? Se você não sabe se tem diabetes, mas percebe alterações constantes na pele, vale a pena consultar um médico. Metade das pessoas que têm diabetes não sabem que têm a doença e grande parte dessas pessoas podem manifestar alterações de pele. Normalmente, o sistema imunológico não vai ter uma resposta adequada para combater fungos e bactérias. E aí eu tenho um conjunto de doenças que pode se manifestar de forma aguda. Nesse caso, só o tratamento dermatológico não resolve. Também é necessário olhar o controle glicêmico e fazer o tratamento de uma forma sistêmica. Desse jeito, o corpo entra em ordem e segue o compasso que você quiser. A gente tem que se adaptar. Vou deixar de dançar por causa disso? De jeito nenhum. De jeito nenhum, claro que não, mas é preciso ficar atento, como a Valéria Almeida bem falou. Então, a perda da sensibilidade realmente pode ser um dos sinais da diabetes quando a doença já está mais avançada, né, doutora Karine? Exatamente. O mais interessante é que a gente faça esse diagnóstico antes e, de preferência, antes que a glicemia altere. E é possível fazer isso ou ter sinais indiretos na pele. Pois é. Vamos mostrar um outro sinal, que é um sinal indireto na pele, exatamente para esse diagnóstico precoce do diabetes, que é esse daqui, acantose. Isso mesmo. A acantose nada mais é que um espessamento da pele, principalmente em região de dobras, e uma alteração da cor. Por que é tão importante ficar alerta a esse sinal, principalmente naqueles pacientes que têm familiares que já têm diabetes? Porque esse é um sinal que aparece antes da sua glicemia estar alterada. Então, não precisa chegar ao ponto de ter o diabetes. E nem quando você já é gordinho, tem um aumento de peso. A acantose nigricans é o primeiro sinal de que a sua resistência periférica à insulina já está alterada. Então, a gente já pode começar a orientar os cuidados com a saúde, melhora na dieta, nos hábitos e exercício, ainda que a pessoa seja magrinha e não tenha a glicemia alterada, é o pré-diabetes. E muita gente acha que essas manchas que aparecem nas regiões da dobra, como o pescoço, como as axilas, como as virilhas, é porque tá sujo, é porque sua demais, né? Mas na verdade não. Não. A insulina aumentada no seu corpo faz com que o fator de crescimento da pele aumente. E isso nada mais é que uma resposta, um sinal que você tem que procurar se tem alguma coisa interna com você errada. É uma dica que o nosso corpo dá para que a gente se cuide mais. Agora, a gente também vai falar de um outro sinal, doutora Márcia, que é a micose, né? A micose acaba sendo uma porta de entrada para bactérias e, por isso, um sinal de alerta importante.
Então, fundamental, a micose, vamos lembrar, ela é causada por fungos e muita gente acha que a micose só existe entre os dedos. Então, é muito interessante que a gente vai mostrar aqui, porque essa descamação que a gente fala que é em colarete, né? E às vezes pega todo o pé, a gente fala que é um sinal do mocassim, que é exatamente onde pega o sapato. Esse tipo de descamação, muita gente fica tratando achando que o pé tá seco. Fala assim, meu pé nunca melhora, eu passo um monte de creme e nunca melhora. Porque o que tem aqui são fungos, então precisa ser tratado. Todo mundo precisa tratar, mas o diabético necessita, ele não é opcional. Por quê? Porque isso funciona como uma porta de entrada. Lembra que a gente fala que nós somos um envelope completamente fechado. E se tiver uma aberturinha ali, alguns bichinhos, principalmente as bactérias, vão entrar e como o diabético já tem uma propensão maior a ter essas infecções, precisa ter muito cuidado porque pode levar a uma infecção muito mais perigosa. E a forma clássica aí também é a micose na unha, né? Micose na unha, exatamente. Normalmente, uma pessoa que tem esse tipo de micose, o bichinho, eu falo que ele está andando. E aí ele encontra a unha e fica muito feliz, porque a unha é feita basicamente de queratina e o fungo se alimenta dessa queratina. Então, esse tipo de situação não é só feio, né? Eu não vou tratar porque é só feio. Não. Isso é uma grande porta de entrada para uma infecção maior nas pernas. Então, o diabético precisa tratar, precisa curar esse tipo de micose. Recado da doutora Márcia e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre outro assunto, osteopatia para cuidar e tratar dor nas costas. É daqui a pouco? É depois do intervalo? Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. Se tem uma coisa que atrapalha bastante a vida é dor nas costas. Atrapalha para dormir também. Agora, será que uma dor nas costas pode ser causada por uma cicatriz? Cristina Maia, de Campinas, no interior de São Paulo, vai mostrar pra gente. Lixa, tira cutícula, pinta e lá se vão 12 horas todos os dias nessa mesma posição. Por 10 anos, a Marcela usou uma almofadinha na região lombar para amenizar a dor na coluna. E depois de passar pela cirurgia bariátrica, a dor piorou. Passou o primeiro momento da cirurgia, eu achei que era por causa da cirurgia, a princípio, de ficar deitada. E 2, 3 meses depois foi piorando muito, muito, muito. Foi daí que eu procurei várias coisas, procurei médico, fiz raio-x, no raio-x não dava nada, dava tudo devido à profissão, né? E não tinha nada de grave na minha coluna. É a postura, é a profissão, é a postura, só isso que os médicos falavam. Até que uma cliente disse que a dor poderia ser provocada por uma cicatriz. Falei, imagina. Falei que não era. Como que uma dor nas costas, a causa podia ser cicatriz? Mas era mesmo a causa da dor. O diagnóstico da Marcela veio com a osteopatia. Para a osteopatia, uma cicatriz pode desequilibrar vários sistemas do corpo porque todos estão relacionados. Funciona assim. O nosso organismo é formado por várias camadas de tecidos. Quando a gente se mexe, elas deslizam umas sobre as outras. Só que uma cicatriz pode tensionar esses tecidos. O cérebro recebe a mensagem de que algo está errado. Num primeiro momento, a resposta é uma contração muscular no local da cicatriz para evitar esse movimento. É uma espécie de sistema de alerta. Depois, o cérebro tenta compensar isso e acaba sobrecarregando outras partes do corpo. A terapia se baseia na teoria de que o corpo é capaz de se curar sozinho, desde que a estrutura esteja equilibrada. Para isso, são usadas técnicas de manipulação nos tecidos. Então, ela está com dor na lombar quando ela faz a extensão. E volta. Isso. Então, esse é o principal movimento que ela sente dor. Eu vou lá na cicatriz interna, né, do estômago, porque aqui a gente só vê os pontinhos. Então, eu faço um lift, que é um levantamento dessa fáscia, né, e do estômago, e peço para ela retestar o movimento. E aí vejo se aumentou a amplitude do movimento e se a dor dela diminuiu. Ela tem uma outra cicatriz que é da cesárea. Então, quando eu faço essa mesma inibição, continua com o mesmo nível de dor quando eu não fiz essa inibição. Então, eu sei que não é essa cicatriz da cesárea que está causando essa dor. O tratamento é feito com as mãos. É como se desatasse o nó. Ele não vai liberar de uma vez toda se for uma cicatriz
muito grossa, entende? Liberou, liberou, não vai voltar mais. As técnicas também são usadas na cabeça e na região vertebral para diminuir a sensibilidade do sistema nervoso central. Normalmente o resultado é muito rápido, tá? Embora não seja mágica, né? Ele é muito rápido. Normalmente com a primeira sessão, mobilização da cicatriz, o paciente já tem uma redução significativa da dor. Eu tô 80% melhor da dor. O que está faltando para chegar a esses 20% a mais? Correção postural. Consciência, mas que eu adquiri muito aqui no tratamento. Tem que haver essa consciência corporal. Bom, é importante dizer que a Marcela fez vários exames até descobrir que a causa era realmente a cicatriz e optar aí finalmente pelo tratamento com a osteopatia. Hoje o Bem-Estar está falando dos sinais da pele que podem indicar algum sintoma de saúde ou alguma doença, inclusive, né, doutora Márcia? Um sinal super frequente que muita gente tem é herpes labial. Qualquer coisinha, pá, estoura uma bolinha. Por que isso acontece? Então, esse qualquer coisinha, né, é uma coisa grande, né? Normalmente é a nossa imunidade que está baixa. Então, não é só porque assim, a pessoa acha que eu tô comendo mal, não, às vezes ela tá dormindo mal, esse estresse do dia a dia, isso faz realmente diminuir muito a nossa resistência, aí ele se manifesta. Quando a gente tem muitas manifestações do herpes num ano, vale a pena procurar um médico para começar a tratar herpes, a tomar um remédio quando ele dá o primeiro sinal, que é aquele comichão. Quem tem herpes sabe que ele está vindo. Então é o momento de tomar o remédio, os antivirais específicos, porque é o momento que ele está se replicando no nervo, antes de ele vir andando literalmente até a nossa pele. É o aciclovir, né, doutora Márcia? Entre outros, né? Entre outros existem outros também, porque tem muito a ver com a postologia, daí a pessoa vai tomar. O ideal é, no caso, procurar o médico. Muito bem. Tem uma pergunta da internet. Vamos ver quem está falando conosco. O Tiago. Por que as cicatrizes ficam escuras nos diabéticos? Elas ficam escuras nos diabéticos, doutora? Podem ou não ficar, né? A cor da cicatriz vai depender de muitos fatores, da profundidade, da cor da pele do paciente, do tempo de evolução da cicatriz. Tem vários motivos para o escurecimento de uma cicatriz, não só a alteração da glicemia, principalmente se o paciente está compensado, né? O que a gente sabe é que, às vezes, o diabético tem mais dificuldade na cicatrização. Agora, a coloração depende de outros fatores. Bom, estamos nos últimos dias de inverno, né? Mas faz calor, faz frio, faz calor, a imunidade fica abalada. Isso também está atrapalhando também a vida dos participantes do Bem Verão lá na fronteira. Como é que eles estão enfrentando essas mudanças de temperatura? A gente vai saber depois do intervalo. A gente volta logo. G1 em 1 minuto agora. Olá, pessoal. O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, foi alvo de uma operação da Polícia Federal agora de manhã. Agentes fizeram buscas na sede do governo e também na casa do governador. Essa operação investiga o pagamento de propina por empresas em troca de benefícios no pagamento de impostos. A assessoria de Reinaldo Azambuja disse que vai se manifestar no decorrer do dia. E o Papa Francisco convocou bispos de todo o mundo para uma cúpula que vai discutir como prevenir abusos sexuais e promover a proteção de menores. A reunião deve acontecer em fevereiro do ano que vem. Recentemente, uma investigação apontou que a Igreja Católica nos Estados Unidos acobertou mais de 1.000 casos de abusos cometidos por padres no país. E hoje o G1 começa a série Funciona Assim, para descomplicar e explicar direitinho como funciona a política e quais as responsabilidades de cada cargo, do deputado até o presidente. No episódio de hoje, a nossa querida Luísa Tenente explica quais as funções dos 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Mari Fê. Que maravilha, Cauê. Valeu pelas informações. Obrigada, viu? Valeu, Cauê. Tchau, bom tchau. Trabalho pra você. Beleza. Bom, então, tá sentindo calor? Sentindo frio? Calor Muito, e frio, essa calor, variação frio, calor, acaba calor. comigo. O que isso tá acontecendo lá com os participantes do Bem Verão? Será que isso afeta também a imunidade deles? Ainda mais fazendo dieta. Pois é, vamos ver, Anderson. Frigo conta tudo pra gente.
tira, põe os casacos. O clima anda num temperamento. Um dia tá friozinho, outro dia tá muito calor, outro dia faz um frio danado. Tranca meu nariz. Garganta vai pro vinagre, nariz escorrendo direto. É chato porque você tá fazendo exercício, cada pouco tem que parar para tossir. O corpo todo padece. No frio e também nessas mudanças de temperaturas, a imunidade cai. Isso acontece porque as células de defesa deles não são tão eficazes quanto as células de defesa do paciente não obeso. Então, como se o nosso sistema imune fosse soldados nos defendendo de inimigos. Não é diferente para quem está acima do peso. Eles têm a mesma quantidade de soldados. O detalhe é que por conta da obesidade, esses soldados precisam trabalhar muito mais e aí cansam bem mais fácil. Eles não têm a mesma capacidade de defender eles do que os soldados dos outros pacientes que não são obesos. Para compensar isso, as refeições do pessoal do Bem Verão são muito bem pensadas, sempre ricas em nutrientes. Então é importante que se tenha um ótimo consumo de frutas, verduras e legumes para que haja um alcance melhor de vitaminas que irão defender o organismo. Além disso, as bebidas probióticas contribuem também para um bom metabolismo e estado imunológico, como por exemplo o kombucha e o kefir. E cada um tem uma receitinha da Nutri. Bastante gengibre também e mel. Temperos naturais, né? Aqueles que a gente põe na hortinha em casa. Mudanças simples e saudáveis que ajudam a colocar o sistema imunológico de volta ao combate. Força! Muito bom, estamos aqui de olho, acompanhando, hein? Agora a gente vai falar de um outro vírus, que tem um nome parecido, mas é um vírus diferente, que é o vírus que causa herpes zoster, que é o vírus da catapora. É isso? Exatamente. O vírus varicela zoster é o mesmo que causa a catapora, que a maioria das pessoas já teve algum contato, principalmente na infância ou quando adulto jovem. Só que esse vírus, quando passa esse primeiro quadro da varicela, ele fica adormecido dentro do nosso organismo e lá para frente, mais tarde, quando por algum motivo a nossa imunidade baixa, seja por estresse físico, mental ou alguma outra doença, ele volta a se manifestar. Só que dessa vez atingindo um trajeto do nervo e fazendo vesículas ou até bolhas na pele, causando muita dor. Ele parece um vergão, assim, né? Que atravessa. Exatamente. A lesão dessa segunda fase do vírus, né? Que é capaz de causar esses dois modos aí de doença, ele vem com vesículas, bolhas de água, geralmente é localizado num trajeto só do corpo e tem uma dor de forte intensidade, em queimação, né? Podendo deixar até essa dor para sempre, que a gente fala a nevralgia pós-herpética, que é o grande problema do zoster. A gente tem mais uma dúvida da internet, vamos ver quem está falando conosco. Vamos ver a pergunta. A Mari está na minha frente. Saí, sentei. Está na minha frente de novo. Agora sim. Assumiu a pergunta. Apareceu de novo. A Patrícia está perguntando: anticoncepcional resseca a pele, doutora Márcia? Então, Patrícia, tem alguns anticoncepcionais que melhoram a oleosidade do nosso rosto, principalmente. Então, se a pessoa já tem uma pele mais ressecada, ela pode ter um ressecamento, sim. Ela pode sentir que a pele está um pouquinho mais seca. Melhoram ou controlam a oleosidade? Controla essa oleosidade. Então, às vezes, a maioria das pessoas até gosta, porque a pele do brasileiro... Pele oleosa. Exatamente, mas é a grande maioria, né? 80% da nossa população tem a pele seca, mais aí já fica complicado. oleosa. Tem mais uma pergunta. A Mari não... Aí saiu da frente. Pode ler, Mari. Manchas de espinha podem causar problemas graves? Como assim problemas graves? Ficar para sempre, por exemplo? Manchas de espinhas podem causar algum problema grave? Então, a mancha é uma sequela, né? É como se fosse uma cicatriz da inflamação que já passou. Grave, talvez na parte emocional ou psíquica, ou dependendo do que a pessoa trabalha, né? Mas em geral não. E hoje em dia a gente tem tratamento para mancha, então acho que dá para resolver. Não aguentou e espremeu, né, doutora Márcia? Não pode espremer cravo nem espinha. Pois é. Por isso a gente fica por aqui. Quem perdeu alguma parte desse programa que teve ótimas dicas, pode conferir tudo no Globoplay. Doutora Karine, muito obrigado. Volte sempre. Você também, doutora Márcia. Também, viu? Já sempre. Tá? Eu também. Você, Mariana, volte sempre também. Obrigada.